pequeno expediente. Agora eu quero cumprimentar a todos os presentes aqui na pessoa do meu amigo Henrique Deboni, que está ali hoje prestigiando a nossa sessão, né? Também do Leandro, também meus amigos, e o Wagner, que acho que ano que vem talvez seja um dos candidatos aí para ocupar esta tribuna, né? Então, através deles, cumprimento a todos aqui os presentes. Quero fazer o registro, continuar fazendo o registro de algumas dúvidas que nós encampamos aqui. Uma das que também eu estive à frente foi da questão da discussão da regularização fundiária das terras da Hortigranjeira. Nós temos já uma boa notícia de que o Interacre já contratou a equipe técnica e já vão marcar o dia para a equipe técnica fazer todo o levantamento, né, fazer todo o mapeamento das terras da Hortigranjeira e, consequentemente, ali as pessoas terem acesso ao seu título definitivo. Então essa foi uma luta antiga, inclusive o vereador Jorge Capoeira é um companheiro que tem lutado ali junto com as pessoas daquela terra. Então acredito que é uma luta também que a gente vai conseguir, já conseguimos avançar e vamos conseguir consolidar agora em 2016. Um ganho desta casa foi, claro, as agências públicas. Este foi um modelo que nós inauguramos aqui no município este ano e que foram modelos que trouxeram muito resultado. Aliás, ano passado realizamos uma agência pública, este ano duas. Né? A Caixa Econômica está aí instalada, isso foi uma vitória da audiência pública, onde nós consolidamos os prazos lá junto com a gerente da Caixa Econômica, dizer para a população que está aqui presente que a Caixa não vai fechar, né? Isso nós ouvimos do próprio gerente, eu e o vereador Chaves questionamos isso, tanto do antigo como do novo, de que havia na cidade de Esboço que a Caixa Econômica queria fechar, não existe essa possibilidade, a Caixa Econômica está instalada, é uma conquista e nós não podemos abrir mão dessa conquista. Também os Correios. E aí é uma preocupação que eu quero citar. Os Correios, nós fizemos uma audiência pública e a partir desta audiência pública os Correios fizeram investimentos na sua logística de segurança, tanto é que depois da audiência pública não houve mais arrombamento nos Correios. Só que agora os Correios Regional do Acre está tentando fechar 3 Correios do estado: Capixaba, Bujari e Porto Acre. Então, esta é uma realidade. Os Correios estão tentando fechar sim os Correios. Porém, nós já estamos em conversa com o Samuel, que é o diretor regional. Ontem já foi feita uma conversa, ontem já foi feita uma sensibilização, já voltaram atrás, mas hoje já haverá uma nova reunião, tanto do Samuel como do Luiz Gonzaga, que é outro parceiro lá nos Correios. Então, hoje à noite, hoje pela manhã ainda, nós teremos uma reunião do Gonzaga com o Samuel. E acredito que logo mais, antes do meio-dia, nós já tenhamos uma resposta definitiva sobre o fechamento ou não dos Correios. E é claro que se houver uma resposta negativa, de que querem de fato, de que vão de fato fechar os Correios, desde já, nós, todos os vereadores, estamos convidados a nos mobilizarmos, a fazermos um grande movimento e a convocar a sociedade para isso, porque nós não iremos abrir mão de uma conquista nossa, que é esses Correios de Capixaba. Tendo em vista que o Banco do Brasil é um irresponsável com este município. Tem um caixa eletrônico apenas aqui, um caixa que não funciona há dias. O caixa está quebrado, sem funcionar, e o que tem salvado a população, clientes do Banco do Brasil, que paga o seu dinheiro lá, os seus impostos, que tira o seu dinheiro do Banco do Brasil, fiéis clientes estão aí à mercê da sorte, porque nós temos um banco que não está nem aí para os seus clientes. Então, esta Câmara também tem que se posicionar contra esse banco. O Banco do Brasil veio aqui nesta casa, prometeu que se a Caixa se instalasse em Capixaba, eles instalariam mais 2 caixas eletrônicos. Não estão dando conta de manter um. Imagine de colocar os 2. E prometeram aumentar o limite de depósito de transação financeira nos Correios. Nada disso foi cumprido. Então, ainda mais, depois disso, depois nós vivemos essa situação aí com esse Banco do Brasil, ainda temos essa possibilidade de fechamento dos Correios, que é o que tem salvado os clientes do Banco do Brasil com relação às suas transações financeiras, e isso nós não podemos aceitar. Outra coisa que nós não podemos aceitar é o descaso da Eletroacre com este município. São constantes os apagões neste município, um atrás do outro, e vários durante todo o dia. Então, através desta casa, nós já acionamos a justiça. Existe já um processo contra a Eletroacre desde 2009, e desde 2009 a Eletroacre recorre. A Eletroacre recorreu novamente, e aí está em processo de julgamento, que está com o juiz. E o que esta casa pode fazer?
entrar com um novo movimento. E qual é o movimento? Vou dizer qual é a justificativa da Eletroacre. Segundo a Eletroacre, quando a Justiça pediu o relatório de apagão do município, a Eletroacre respondeu simplesmente que sumiu os dados. Que ela não tinha os dados dos apagões em Capixaba, que ela não sabia se tinha apagado ou não. Então, o que foi que a Eletroacre disse? Vamos recorrer às denúncias e reclamações que foram feitas via 0800. Quando chega lá, de fato, o povo de Capixaba não tem o costume de, quando apaga a luz, ligar no 0800. Então, nós vamos ter que começar do zero uma campanha de sensibilização, vereador Chico Gomes, para poder as pessoas ligarem quando a luz apagar, para poder a gente ter os protocolos ainda em mãos. Ainda vamos ter que fazer isso. Olha o trabalho que essa Câmara vai ter. Pedir, sensibilizar as pessoas de ligarem, sensibilizar as pessoas de anotarem o protocolo, recolher o protocolo de todos os moradores do município para poder entrar com a nova ação. É brincadeira, meu irmão. Mas nós estamos aí torcendo e lutando contra essa empresa que irresponsavelmente tem tratado com descaso o nosso município. Então são audiências públicas que a gente, claro, teve conquistas, teve avanços, e acredito que em 2016 nós teremos muito mais. Inclusive já proponho que em 2016 esta casa promova uma audiência pública sobre o curso superior aqui no nosso município, que nós não temos e que com certeza a gente vai lutar para que nós tenhamos. Quero encerrar este pronunciamento dizendo, vereadora Lídia, a senhora é uma companheira da Frente Popular, conte com o nosso apoio, com a nossa solidariedade. Eu sei que nós estamos passando por um momento turbulento, um momento delicado, mas eu acredito que os fatos serão esclarecidos e, com certeza, a gente, enquanto partidário, deve prestar essa solidariedade. E fico triste quando existem certos posicionamentos que partem de dentro da própria Frente Popular, né? Inclusive, eu não estava aqui nesta casa, mas tive o cuidado de ler a ata, algumas situações que foram colocadas pelo próprio presidente do Partido dos Trabalhadores, partido que eu faço parte. Então, quero aqui repudiar certas atitudes do presidente, que tem feito, inclusive, uma gestão individualista, uma gestão fechada, uma gestão do Partido dos Trabalhadores, inclusive formando um partido familiar, fazendo uma gestão que beneficia somente os seus e esquecendo completamente de unir, de juntar, de somar as forças do Partido dos Trabalhadores. Espero sinceramente que o presidente do PT mude os seus posicionamentos, mude o seu comportamento, porque nós que estamos no partido, também ajudando a construir, também ajudando a fortalecer esse partido, merecemos respeito. E nós precisamos que essas posturas infantis, imaturas do presidente sejam revistas por ele mesmo, sejam consertadas por ele mesmo, porque nós temos uma construção a fazer e ele, no caso, não ajuda, pelo contrário, está atrapalhando o processo de construção da unidade da Frente Popular. Então fica aqui o registro da minha indignação com o presidente do partido, que inclusive de última hora agora nomeou a mulher e a irmã para assumirem cargos de confiança do governo do estado aqui neste município. Então é uma gestão individualista que beneficia somente os seus. Quero aqui deixar esse registro, esperando, claro, que ele possa mudar o seu comportamento, porque o partido é muito maior do que ele, porque o partido é muito maior do que os interesses pessoais dele, do que os interesses individuais dele. E em 2016 nós não vamos aceitar que aconteça o que está acontecendo dentro do Partido dos Trabalhadores. Deixo aqui minha indignação, deixo aqui registrado o meu repúdio a certas atitudes de um companheiro que, ao invés de olhar no olho da gente e conversar e dialogar, sai pelas esquinas falando mal de um e de outro, sai pelas esquinas agindo como criança, detronando os companheiros do próprio partido. Isso é coisa de criança. Isso não é comportamento de um presidente de partido do tamanho do Partido dos Trabalhadores. E digo mais, se querem fazer uma gestão desta forma, não contem mais comigo nesse partido, porque nós, além de tudo, temos que aguentar um partido com pessoas inescrupulosas que com certeza roubaram o dinheiro do povo brasileiro, sim. No PT existe gente que presta. 2 minutos para eu concluir. Concedido. Existe gente que não presta. No PP, vereador